Agora, nesse momento, eu devolveria a palavra ao eminente ministro relator para dar continuidade à fase da dosimetria da pena, uma vez que temos a maioria formada aqui, inclusive acho que em todos os votos constam condenações em diferentes extensões. Então, impõe-se agora irmos para a fase da dosimetria da pena. Agradeço, presidente, cumprimentando novamente Vossa Excelência e todos os colegas e o nosso Procurador-Geral da República. Presidente, então, fazendo aqui um breve resumo, o réu Alexandre Ramagem Rodrigues foi condenado por maioria pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira também foram condenados por maioria a esses crimes já citados e também organização criminosa armada, que foi citada anteriormente, tentativa de abolição, golpe de Estado, mas também por dano qualificado pela violência e deterioração do patrimônio tombado. Em relação aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, eles foram condenados por unanimidade pelo crime de abolição violenta ao Estado de Direito e por maioria em relação a todos os demais crimes que já me referi. Por fim, em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, foi condenado por maioria pelos crimes aqui específico de liderar organização criminosa armada, além de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. A partir disso, presidente, vamos à dosimetria da pena. Nós sabemos que o cálculo da pena deve ser realizado de acordo com o artigo 68 do Código Penal. A primeira fase é a chamada fase fixação trifásica da pena. A primeira fase, nós levamos em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois verificamos se há atenuantes ou agravantes e, somente por último, as causas de aumento ou diminuição de pena. A dosimetria, como eu me referi, inicialmente deve levar em conta as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima e, a partir disso, os vetores da fixação pelo magistrado devem ser o necessário e suficiente, tanto para reprovação quanto para prevenção do crime. E hoje Vossa Excelência, presidente, a ministra Carmen, bem colocaram que o ministro Flávio Dino havia já dito na terça-feira, assim como eu, e o ministro Fux ontem em relação a dois dos réus, a questão da necessidade da prevenção, para se evitar que isso volte a ocorrer, infelizmente, e sabemos, todos nós, que na história republicana brasileira, e, na verdade, na história brasileira do Império também é a primeira vez que aqueles que tentaram, ou alguns até conseguiram golpe de Estado e abolição do Estado Democrático, estão sendo julgados pela mais alta corte do país. Então, reprovação e prevenção. Mas todos sabemos também que a questão da dosimetria, até por análise dessas circunstâncias, acaba tendo, às vezes, variações. E eu digo isso porque eu analisei, para tentar o máximo possível refletir a posição do colegiado, e obviamente a partir disso nós vamos debater, eu analisei não só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023, mas também em relação às condenadas, outras ações penais que nós julgamos aqui na turma, recentemente julgamos também a ação penal relacionada à ex-deputada Carla Zambelli, e julgamos no plenário outras ações penais. Eu analisei
a forma como Vossas Excelências também analisam as circunstâncias para verificar se o colegiado pode chegar se não a uma mesma pena, mas penas semelhantes para que possamos aí analisar, né, o voto médio, como se diz. Também cito aqui farta jurisprudência, que não vou repetir os precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que a análise de uma única circunstância desfavorável já afasta a aplicação da pena mínima. E a análise de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis vão levando a pena do meio para o máximo dessa pena. Eu saliento, presidente, que principalmente nessa hipótese, a resposta estatal não pode ser insuficiente quanto à razoabilidade e proporcionalidade na fixação das sanções, exatamente observando o necessário e suficiente para a reprovação e principalmente a prevenção do crime. Nessa hipótese, as circunstâncias judiciais devem ser analisadas, entendo eu, para evitar a reiteração de uma histórica repetição em nosso país da transformação de grupos políticos com apoio de determinados setores, historicamente das Forças Armadas, a transformação desses grupos políticos em organizações criminosas. A reprovação e prevenção a partir da dosimetria da pena deve ser feita para desencorajar a tentativa de obstruir a manutenção da normalidade democrática em nosso país e a ideia de que a quebra do Estado de Direito é fácil para poder se perpetuar no poder, independentemente da vontade popular, independentemente do respeito às eleições livres e periódicas. A aplicação da justiça penal tem como fundamental importância demonstrar que a Constituição, ao consagrar o princípio da igualdade, determina a aplicação da lei sem qualquer discriminação, seja de raça, gênero, condição econômica, social ou ainda de poder político. O Supremo Tribunal Federal, em sua histórica e tradição missão de guardião da Constituição e defensor das liberdades públicas, demonstrou mais de uma vez que seus julgamentos são realizados com base na prova dos autos, em ação penal instaurada pela Procuradoria-Geral da República, sob a chefia do professor Paulo Gonet, que é um órgão absolutamente independente em relação a todos os poderes, inclusive também em relação ao Poder Judiciário, e protegido constitucionalmente contra quaisquer pressões ou coação, e é o titular exclusivo da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, a partir de provas também obtidas pela Polícia Federal, um órgão isento de Estado, que realizou um sério, completo e competente trabalho investigativo sob o comando do seu diretor-geral, doutor Andrei Passos. A aplicação da justiça penal deve ainda, obrigatória integralmente, observar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, como consagrados na presente ação penal, com atuação dedicada e competente de 59 advogados e advogadas que têm procuração nos autos, que eu cumprimento aqui nas pessoas dos advogados que realizaram as sustentações orais. Os doutores César Bittencourt, Jair Alves Pereira, Paulo Renato Garcia Sintra, Pinto, Demóstenes Torres, Elmar Novak, Matheus Milanês, Celso Vilardi, Paulo Amador Cunha Bueno, Andreu Farias e José Luiz Mendes de Oliveira Lima. Estendendo, entretanto, essa saudação a todos os demais advogados que participaram das 10 audiências realizadas, presididas pessoalmente por mim e acompanhadas pelo ministro Luiz Fux, onde foram ouvidas 5 testemunhas de acusação e 47 testemunhas de defesa, que acompanharam ainda 2 sessões de interrogatórios, onde foram ouvidos todos os réus, e 2 sessões de acariação, além da atuação em inúmeras diligências probatórias requeridas
devidas e deferidas, repito, dentro do absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. A Ordem dos Advogados do Brasil, novamente, justifica a elevada posição que o texto constitucional reservou aos advogados e às advogadas e honrou novamente esse Supremo Tribunal Federal com atuações técnicas e competentes. A aplicação da justiça penal também, desde o juiz criminal de primeira instância até os ministros dessa Suprema Corte, deve ser imparcial, justa e coerente, analisando os fatos e provas, independentemente, repito, da condição social, econômica ou política dos réus. E, consequentemente, a justiça penal deve conceder a mesma interpretação e a mesma consequência jurídica quando os fatos forem os mesmos. E somente a partir disso, calcular a pena segundo a maior ou menor culpabilidade de cada um dos agentes criminosos. A aplicação da justiça penal por esse Supremo Tribunal Federal em todas, absolutamente todas as ações decorrentes da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e da tentativa de golpe de Estado, respeitou exata e completamente todos esses mandamentos constitucionais. Respeito à titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, independência, imparcialidade e coerência. Ressalte-se que das 1.632 ações relacionadas ao dia 8 de janeiro de 2023, participaram quase 1.700 advogados, com a interposição de mais de 709 recursos, todos devidamente julgados pelos órgãos colegiados, seja o plenário, seja a turma, com a manutenção de todas as decisões monocráticas proferidas por esse relator. Quero também dizer, presidente, que na aplicação da justiça penal, nas ações decorrentes da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e na tentativa de golpe de Estado, essa Suprema Corte, da mesma maneira, respeitou de maneira absoluta a previsão constitucional da imparcialidade, igualdade e coerência. Imparcialidade, igualdade e coerência em seus julgados. E assim foi feito. Desde os primeiros julgamentos relacionados aos crimes, objeto também dessa ação penal, desses 5 crimes, em sessões ocorridas no plenário da Corte, nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, sob a presidência da nossa estimadíssima e eminente ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal, já desde das 2 primeiras sessões, onde julgamos os 3 primeiros casos, as 3 primeiras ações penais sobre os fatos envolvendo tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ter sido o Brasil vítima de condutas criminosas e atentatórias à manutenção da normalidade democrática e constitucional. Desde aquele momento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua competência como Suprema Corte do país para julgar fatos relacionados e condenou esses fatos como tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, sendo reconhecido, repito, por 10 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Desses 10, também desde aquele primeiro momento, e depois, como eu disse, mais de 1.000 responsabilizações penais, 8 ministros reconheceram a existência de 2 crimes em concurso material. 8 ministros reconheceram que a abolição do Estado de Direito e golpe de Estado, nas mesmíssimas hipóteses dessa ação penal,
devem ter as suas penas somadas. Um dos ministros reconheceu a ocorrência dos 2 crimes, mas que deveria prevalecer golpe de Estado, e outro ministro reconheceu também a ocorrência dos 2 crimes, mas que deveria prevalecer a abolição do Estado de Direito, além dos demais crimes organizados, no caso lá, associação criminosa e os 2 danos. Então, presidente, como eu disse no início do meu voto, no mérito, a materialidade não se discutia mais. O que se discutia efetivamente era a autoria, porque o Supremo, o plenário e depois a turma, em 1.243 casos, já havia reconhecido isso. Nesses 1.243 casos, já foram 686 réus condenados a penas privativas de liberdade e 557 réus que confessaram os delitos e aceitaram o acordo de não persecução penal. E é importante também dizer, porque as milícias digitais continuam agindo para gerar ódio no país e divisão e polarização no país, desses 1.243 réus que já foram responsabilizados, só 4,3%, ou seja, 54 réus desses, repito, 1.243, tiveram penas de 17 anos em virtude da sua culpabilidade mais excessiva. Em todas as 1.243 responsabilizações penais, ações e ANPPs, o Supremo Tribunal Federal, de maneira, repito, imparcial, justa e coerente, reconheceu que o Brasil, lamentavelmente, foi vítima de um gravíssimo atentado à democracia, ao Estado de Direito e às suas instituições. E, a partir desse reconhecimento, aplicou as sanções, como faremos nesse momento, na medida da culpabilidade de cada um dos agentes, após a análise detalhada das circunstâncias judiciais de cada réu. Nesses 1.243 casos, até a presente data, ainda não havia sido analisada e condenada, analisada a responsabilidade e realizada a condenação dos mandantes, ou seja, da organização criminosa que planejou, estruturou e executou os atos criminosos. E, nesse momento, a Justiça brasileira reafirma, com o término do julgamento do mérito dessa ação penal, seu compromisso com a independência e imparcialidade do Poder Judiciário, independentemente de ameaças, de sanções, de tentativa de obstrução. O Poder Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, e isso sim é algo que deve, eminente ministra Carmen, colegas, deve nos orgulhar. Isso sim, nós estamos dando um precedente a todos os juízes brasileiros que eles podem contar com o Supremo Tribunal Federal para ter coragem de aplicar a lei, para não se vergarem em sanções nacionais ou estrangeiras. Somente a justiça aplicada igualmente a todos pode ser realmente chamada de justiça. E o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de garantir a segurança jurídica com a aplicação igualitária do direito penal, como o fez no julgamento dessa ação penal, das demais 686 ações penais e dos 557 acordos de não persecução penal. Na presente ação penal, será analisada individualmente as circunstâncias judiciais. Já adianto que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis a todos os réus integrantes do denominado núcleo crucial da organização criminosa, que planejou, estruturou, financiou e executou as infrações penais. Não há nenhuma dúvida que a gravidade e intensidade da culpabilidade de todos os réus hoje condenados, a gravidade e a intensidade é muito mais acentuada do que as fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para os
meros executores, os 686 executores, ou dos meros instigadores, os 557 instigadores que fizeram acordo de não persecução penal. Então, agora, a organização criminosa que elaborou, estruturou, planejou e executou deve ter reconhecido a sua culpabilidade acima de todos esses.